Então, abrir as Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 3, página 1332, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós estamos a prosseguir o estudo expositivo, versículo a versículo, de 2 de Pedro. Já estudámos a primeira carta, agora estamos a concluir a segunda. E esta carta de Pedro é uma epístola que proclama a verdade fiel de Deus perante um mundo de falsidade. E esta carta termina aqui no capítulo 3 com a certeza de uma grande realidade, que é a futura vinda de Jesus Cristo, que é a esperança de todo o crente. Apenas uma breve lembrança de onde nós estamos neste livro. Esta segunda carta de Pedro foi escrita no final da vida dele. E ele está aqui basicamente a alertar a igreja, naquele tempo, e como a palavra de Deus é uma palavra viva para hoje também, ele está aqui, nesta segunda carta, basicamente a alertar a igreja sobre os falsos mestres que estavam a entrar naquele tempo na Ásia Menor, e nós detalhamos isto já muito bem em estudos anteriores. Este livro tem 3 partes. Capítulo 1, Pedro faz uma chamada à maturidade na vida do crente. O crente em Jesus tem de crescer, tem de prosseguir a sua caminhada, amadurecendo o seu conhecimento bíblico até se tornar um cristão maduro em termos espirituais. E porquê? Pedro explica lá que isso é essencial porque é difícil enganar um crente em crescimento. E como é que se cresce espiritualmente? Então, capítulo 1, também já vimos, tem uma explicação de Pedro para o crente crescer e como. Capítulo 2, que nós já estudámos também, ali Pedro alerta e assegura que a igreja de Jesus, será inundada por falsos doutores, falsos mestres que trarão heresias. E ali no capítulo 2, Pedro falou das características desses falsos mestres, da subtileza dos seus métodos, mas também da certeza de que Deus vai julgá-los e Deus vai castigá-los. No capítulo 2, Pedro escreveu assim, vejam, também houve entre o povo, está a dizer, olha, no Antigo Testamento, no meio do povo de Israel, houve falsos profetas. Como entre vós, ele está a escrever às igrejas, haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos, vejam, repentina perdição. E agora vejam, muitos seguirão as suas dissoluções. Nós pensamos, bom, como é que vêm falsos mestres, mas se calhar a igreja vai ficar alerta. Olha, muitos vão seguir. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença. Deus vai julgá-los e castigá-los. E a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado do inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E ali ele prossegue a dizer, olha, Deus não perdoou aqueles que no tempo antigo transgrediram. Deus não vai perdoar também esses falsos mestres. E agora chegamos ao capítulo 3,
o último capítulo desta segunda carta, e Pedro vai aqui falar, então, de algumas heresias, alguns ensinamentos errados desses falsos mestres. E em especial quanto à segunda vinda de Cristo. Esses falsos mestres são aqui identificados e são chamados por Pedro no versículo 3 de escarnecedores. Vejam, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. É aqui assegurada a vinda deles, vejam. Pedro diz, nos últimos tempos da história da humanidade, esta é uma certeza, chegarão à igreja falsos mestres. E depois ele especifica aqui, olha, virão, e Deus chama-lhes, serão escarnecedores, eles de toda a certeza que virão, e isso é um sinal de que o mundo se aproxima dos últimos dias da história da humanidade. Por isso, qual é o tema central deste capítulo 3? É precisamente o tema dos últimos tempos, dos últimos dias, da vinda de Cristo. E nós vemos isto pela dúvida que esses escarnecedores que vão chegar à igreja, eles vão querer instalar nas mentes, nos corações dos crentes da igreja, a dúvida de que sobre a segunda vinda de Cristo, isso não vai acontecer. Daí a pergunta no versículo 4, que iremos ver isso mais à frente, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ou o versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, ou seja, esses escarnecedores vão criar a dúvida herética e falsa sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas Pedro aqui disse, não, mas o dia do Senhor virá, vai acontecer. Não vamos dar ouvidos a esses falsos doutores, falsos mestres, a quem Deus chama aqui de escarnecedores. E vejam que esse tempo da vinda de Jesus é aqui chamado, no versículo 10, por este título muito conhecido, que é o dia do Senhor. A segunda vinda de Cristo, ou os últimos tempos, os últimos dias. E aqui chamado por Pedro de o dia do Senhor. Então a segunda vinda de Cristo do céu à terra tem sido a esperança da Igreja dos crentes desde que o Senhor veio e partiu, há 2000 anos. A nossa esperança como crentes é esta. Os nossos irmãos que viveram no primeiro século, no segundo, no terceiro, que viveram há 1500 anos, há 1000 anos e por aí afora, todos eles, porque esse dia é desconhecido, mas a Igreja nestes 2000 anos vive nesta esperança e nós hoje cá estamos também a viver, não é? O dia do Senhor, a vinda do Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança, isso vai acontecer. Porquê? Veja, o próprio Senhor Jesus Cristo deixou essa promessa. E nós devemos perguntar, se Jesus prometeu que viria, Ele mente? Não é? Se Deus promete, se nós pensamos, isso não vai acontecer, estamos a dizer o quê? Então Deus é mentiroso. Não, Jesus prometeu que viria de novo. Vamos ler apenas alguns versículos sobre este dia do Senhor, sobre a vinda de Cristo, que é o tema do capítulo 3. Jesus disse lá na última noite com os seus discípulos no cenáculo, em João 14:3, vai estar ali projetado, ele diz, e quando eu for, ou seja, quando eu voltar para a glória, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus também prometeu em Mateus 24:30, ele disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e vejam, e verão o Filho do Homem vindo, a vinda de Jesus, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Portanto, a vinda de Jesus, Pedro vai aqui falar, virão escarnecedores à igreja dizer, não, isso não vai acontecer, isso é história. Não.
É uma realidade, é a nossa esperança. Jesus disse aqui, Ele prometeu. Então, este tema da vinda de Cristo, irmãos, é central na Bíblia. A vinda de Cristo é um dos mais, este acontecimento é um dos mais referidos nas Escrituras. Sabem quantas vezes se encontra referido na palavra de Deus que Jesus virá a segunda vez? Cerca de 1845 vezes. Não está lá escrito uma vez, nem duas, nem 100. 1845 vezes. Um em cada 30 versículos da Bíblia alude à segunda vinda de Cristo. Cerca de um quinto de toda a Bíblia fala do fim dos tempos ou da segunda vinda de Jesus. Mas, por cada versículo na Bíblia que fala da primeira vinda de Jesus, foi quando ele veio ao mundo e encarnou, há 8 versículos que falam da sua segunda vinda. É um tema importantíssimo, central na palavra de Deus. O Senhor Jesus referiu, Ele mesmo, a sua segunda vinda cerca de 21 vezes. E nós temos cerca de 50 vezes a Bíblia a dizer sobre essa segunda vinda. Sabe o que é que ela diz? Está preparado. Vigia. Não durmas, não penses que não vai acontecer. 50 vezes a Bíblia alerta, prepara-te para esse dia. Jesus disse assim em Mateus 24:30, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Portanto, estai vós também preparados. Olhem, porque virá o Filho do Homem à hora que não imagineis. Mas, irmãos, é certo, vai acontecer. Ou Jesus disse em Lucas 12:40, portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem à hora em que não imaginais. Por isso é contra estes escarnecedores aqui, é Deus que lhes chama assim aqui, voltando a 2 Pedro 3, versículo 3, esses escarnecedores, que é a palavra que Deus usa, que negam esta verdade bíblica da vinda de Cristo, é sobre este assunto e sobre estas pessoas, naquele tempo e hoje, que Pedro está a lidar e está a alertar a Igreja, em especial aqui no capítulo 3. No capítulo 3. Portanto, irmãos, a segunda vinda de Cristo e versículos 1 e 2, reiterando aqui, Pedro volta aqui no capítulo 3 a reiterar a razão por que ele escreveu a carta. Então vamos ler. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Portanto, o que é que faz Pedro neste capítulo 3? Além de ele ir aqui atacar, fustigar os hereges, Pedro também está aqui a fazer aquilo que nós precisamos como crentes. Que é o quê? Está aqui a encorajar-nos. Vejam como é que Pedro começa este capítulo 3. Amados. Amados. E por 3 vezes neste capítulo ele usa este título para os crentes da Igreja. Amados. Aqui, no versículo 1, amados. Depois temos também no versículo 14, onde ele diz, por isso, amados, ele fala acerca da necessidade dos crentes viverem uma vida irrepreensível. Por isso, amados, aguardando estas coisas, que é a vinda de Jesus, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.
se Jesus viesse agora, ele iria dizer, mas eu como crente, eu vivo uma vida como se Jesus viesse agora, a cada instante, não dominado pelo mundo, mas uma vida santa, à espera da vinda de Jesus. E no versículo 17, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos, de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Ele está aqui por 3 vezes. Amados, recordai-vos do que diz a palavra de Deus. Amados, vivei uma vida irrepreensível. Amados, acautelai-vos. E Pedro aqui, com esta expressão amados, o que é que ele mostra? Mostra que ele é um pastor com um coração amoroso e terno para aquelas igrejas, para o rebanho do Senhor na Igreja de Cristo. Pedro já tinha mostrado este interesse, que ele está aqui a fazer uma coisa muito importante, que às vezes nós achamos que não é importante. Nós temos que trazer à memória as coisas da palavra de Deus para nós ficarmos firmes. Ele já fez isso no capítulo 1, versículo 12, vejam. Ele escreveu assim: por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Não é apenas o crente que tem que crescer e saber coisas novas, mas tem que lembrar sempre da base de tudo que é a palavra de Deus. É isso que ele está aqui a fazer outra vez. Mas escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação, estou aqui a despertar-vos outra vez para vos animar, para vos fortalecer, com toda a sinceridade, a estimular o vosso pensamento. E de facto, nós, irmãos, nós estamos aqui crentes, uns com menos anos de vida cristã, outros com mais anos de cristianismo. Nós já conhecemos muitas coisas da palavra de Deus, e isso é muito bom, mas muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, começamos a ficar assim um bocado letárgicos, assim, um bocado parados. E o que é que anima, o que é que desperta o crente para ele não parar, não ficar... Já sei muitas coisas da Bíblia, já não há assim nada de novo. É a profecia, a palavra profética, que nos leva a pensar sempre que o nosso futuro nos aguarda com o nosso Senhor e que Ele vai cumprir a sua promessa de vir outra vez. É isso que desperta o crente e o mantém sempre ativo, porque a vinda do Senhor pode ocorrer a qualquer momento. E o Senhor disse, lemos há pouco, tens que estar preparado para isso. E então Pedro quer trazer aqui à memória o quê? Versículo 2. Para que vos lembreis, crente, cresce, não te esqueças. Lembra-te das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Quer dizer, Pedro está a dizer assim, perante os escarnecedores, os falsos mestres que estão a chegar à igreja, com ensinos errados, o que é que Pedro quer? Quer que os crentes olhem para trás, olhem para a palavra de Deus, para as Escrituras e se recordem. Em primeiro lugar, daquilo que Deus disse, por intermédio, como ele diz aqui, dos santos profetas do Antigo Testamento. E depois, nós temos que nos recordar, olha, o que Deus começou por dizer pelos seus santos profetas, depois pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo também. A quem aqui ele chama Senhor e Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a quem é que nós vamos ouvir? Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos ouvir e ler o que é que escreveram os profetas de Deus, os apóstolos do Senhor Jesus? Ou vamos dar atenção a esses escarnecedores que vêm com novidades, com falsos ensinamentos, com doutrinas novas?
que é que nós vamos ouvir? Então, o apóstolo Pedro aqui é claro que aquilo que é importante é nós ouvirmos sempre aquilo que está na palavra de Deus. E ele vai mostrar aqui neste versículo 2 que quer os profetas de Deus do Antigo Testamento, quer os apóstolos que vieram séculos mais tarde, falaram, os mesmos profetas e apóstolos falaram sobre esta verdade tão importante, que é a vinda de Cristo, o dia do Senhor, a segunda vinda de Jesus Cristo. Essa é a mensagem profética tão importante, que tem que ser guardada no nosso coração, tem que ser pregada hoje na igreja, porque estavam lá naquele tempo a surgir, e hoje também, escarnecedores que queriam instalar a dúvida sobre esta verdade da palavra de Deus. Portanto, vamos aqui em primeiro lugar, como diz Pedro, lembrem-se daquilo que está no passado, que Deus disse pelos profetas, os santos profetas, como eu lhes chamei no versículo 2. Esta expressão que é o dia do Senhor, a vinda de Cristo, é um mega tema nas Escrituras e que se encontrou nas palavras dos profetas de Deus. Mais de 90 vezes, é referido este dia do Senhor pelos profetas Isaías, Jeremias, Daniel, Joel, Amós, Sofonias, Zacarias. Todos estes profetizaram sobre o dia do Senhor, sobre os últimos tempos, sobre a vinda de Cristo. Então, o que é que significa o dia do Senhor? O que é que quer dizer esta expressão que está aqui em 2 Pedro 3, 10? Mas o dia do Senhor virá, como o ladrão da noite. O que é que quer dizer o dia do Senhor? De que falaram, como ele diz aqui, versículo 2, lembrem-se que os santos profetas falaram disso. Olha, uma resposta rápida. O que é o dia do Senhor? É algo muito, muito, muito mau, mas que depois se vai tornar em algo muito, muito bom. Isso é o dia do Senhor. Começa por ser muito, 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 muito mau, mas no fim vamos ter algo muito, muito bom. O dia do Senhor é aquele tempo na história da humanidade, na história deste mundo, na história desta terra onde nós vivemos. É esse dia em que o Senhor Deus vai, de uma maneira dramática, vai derramar os seus juízos, vai intervir na nossa história pessoalmente, numa ocasião e durante um tempo que vai durar 7 anos, que são os últimos 7 anos da história da humanidade. São acontecimentos verdadeiros, não é ficção, não é imaginação, são acontecimentos reais, verdadeiros, em que Deus vai trazer ao mundo a maior e a pior tribulação que o mundo já teve e já conheceu. Jesus disse isso também. O dia do Senhor é aquele tempo em que Deus vai enviar os últimos julgamentos sobre o mundo e vai começar de uma maneira muito, muito má, mas depois vai terminar com algo muito, muito bom, que é a vinda em glória, a segunda vinda física, visível, real do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver então o que é que alguns profetas, como diz aqui, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Vamos ver algumas. Isaías 13:6 escreveu sobre a vinda de Jesus e o fim dos tempos. Ele escreveu assim: clamai, pois o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Ou Jeremias 46:10, porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Ou Amós, capítulo 5, versículo 18, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor será de trevas e não de luz. Ou Sofonias, capítulo 1, versículos 14 a 17, o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso.
Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens, de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas, contra as torres altas, e angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó. Isto falaram alguns dos profetas, santos profetas de Deus, sobre o dia do Senhor, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Depois foi o próprio Senhor Jesus que profetizou sobre isso. Podem ler com cuidado em casa Mateus capítulo 24. O apóstolo Pedro, que escreveu essencialmente na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses. E depois temos o apóstolo João, com mais pormenor, no livro do Apocalipse, começa lá no capítulo 6, até ao capítulo 19, que relata a segunda vinda de Jesus Cristo. E com esses detalhes, João fala desse horrível período que é o dia do Senhor. Voltando então aqui a 2 Pedro 3, 1 e 2, Pedro quer animar a igreja, os crentes, trazendo isto à lembrança e ensinando, quer os profetas do Senhor, quer o próprio Salvador Jesus, quer os seus apóstolos, todos eles, do passado até àquele presente, todos eles, debaixo da influência do mesmo Espírito Santo de Deus, juntos dão testemunho. Como diz aqui no capítulo 1 da segunda carta, no versículo 16, diz: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas astuciosamente compostas. Nós mesmos vimos a sua majestade. O dia do Senhor, a vinda de Cristo, o fim dos tempos, é uma realidade. E agora Pedro está então ali e diz: agora estão a aparecer escarnecedores, falsos mestres com heresias que querem pôr em dúvida o ensino e a autoridade da palavra de Deus, desprezando o próprio Deus. E o que é que tem validade para nós, irmãos? O que é que vai ficar no nosso coração? O versículo 2 é claro. São as palavras ditas pelos santos profetas, é o mandamento dos apóstolos do Senhor e Salvador Jesus. Judas, no capítulo 17, no versículo 17, que é uma pequena carta que se encontra antes do livro do Apocalipse, Judas escreveu assim também: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz no versículo 18: os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências e negando esta verdade da segunda vinda de Jesus Cristo. Somente profetas de Deus, apóstolos de Jesus Cristo, estão ao mesmo nível. Só neles nós confiamos, só na sua palavra nós queremos e guardamos em nosso coração, não os falsos mestres. E também, irmãos, aqui Pedro dá-nos um ensino importante. Quer os profetas de Deus, quer o Senhor Jesus Cristo, quer os apóstolos, todos eles alertaram para essa realidade que é a vinda de falsos mestres, o seu perigo e, em especial, esse ensinamento que quer deturpar a vinda de Jesus Cristo, o dia do Senhor. Em conclusão, irmãos, foi apenas uma introdução a este capítulo 3. O que é que nós podemos concluir? O dia do Senhor, a segunda vinda de Jesus, é certa, está próxima. E aquilo que Pedro está aqui a dizer é: irmãos, eu quero que vocês voltem aos fundamentos da palavra de Deus. Quero que voltem àquilo que é básico. Quero que regressem às verdades fundamentais das Escrituras. Não quero que deem ouvidos a quem diz o contrário do que as palavras da Escritura ensinam. E assim como ele diz aqui,
que escreve, quer na primeira, quer na segunda carta, escreve para despertar com ânimo, com exortação o vosso ânimo sincero, irmãos. O que é que nós estamos a fazer todos os dias para que também o nosso ânimo seja despertado em termos espirituais? Como é que nós podemos fazer isso? Que valor é que tem no nosso tempo nós, a cada dia, sermos despertados, animados na nossa fé, na nossa caminhada cristã? Vejam, irmãos, que hoje, com a tecnologia que nós temos, com muita facilidade, nós podemos ter o nosso telemóvel, celular, né, como se diz no Brasil, temos ali a palavra de Deus. Podemos ler. Eu viajo todos os dias, uma viagem de quase 25 minutos, daqui para o Porto. A única coisa que eu faço é ler a palavra de Deus nesse trajeto. Todos os dias. Todos os dias. Já dissemos aqui, ler. Leia a palavra de Deus. Ou seja, nós já dissemos aqui, para nós lermos a palavra de Deus toda, a Bíblia inteira, num ano, temos que ler por dia 3,25 capítulos. Mais de 3, menos de 4. E em 10 minutos fazemos isso diariamente. E assim estamos aqui, como diz Pedro. Quando fazemos isso, despertamos o nosso ânimo sincero em termos espirituais. Nós podemos, e muitas pessoas fazem isso, leiam, podem escutar um pregador conhecido, até famoso. E isso não é mau. Se tivermos a certeza de que aquilo que essa pessoa, que alguns gostam de ouvir, se aquilo que ele está a dizer está na palavra de Deus. Pode ser o mais famoso, mas temos é que ter a certeza de que aquilo que ele está a dizer está na palavra de Deus. Não é? Porque Pedro está aqui a alertar, a dizer, nos últimos dias virão escarnecedores. Ele diz ali, capítulo 2, encobertamente, de maneira subtil, introduzem ensinamentos que não são corretos. Aquilo que nunca vai falhar, irmãos, é ler a palavra de Deus. Alguém que prega é bom. Eu estou aqui a pregar. Eu estou a procurar ser o mais fiel à Bíblia, não é? E assim como muitos outros irmãos o são. Mas aquilo que nunca vai falhar é a própria palavra de Deus. E Pedro está aqui a dizer, olha, ele está preocupado e diz, eu estou a escrever para vos despertar, para vocês não se esquecerem das coisas básicas da palavra de Deus. Vamos ler, irmãos, a cada manhã a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus nos anima, nos fortalece, como ele diz aqui nos versículos 1 e 2. Porque o dia do Senhor aproxima-se. Eu vou terminar lendo outra vez os 2 versículos. Amados, coração de pastor de Pedro, chamando amados aos crentes, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais, seja na primeira e na segunda, desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis. Não se esqueçam, lembrem-se das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, Antigo Testamento. E do nosso mandamento, ele era um apóstolo, do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. E aí nós vamos ficar fortalecidos e animados. Glória ao nome do Senhor. Amém.